Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Michele Barros. Vamos falar um pouquinho sobre física. O assunto de hoje, escalas termométricas. Todo mundo já ouviu falar sobre esse assunto? Uma coisa importante é a gente divulgar de onde tiramos essas informações. Então, foi do site aí brasilescola.ol.com.br. Depois, quem quiser se aprofundar, é uma boa ideia ver esse site e outros que vocês também queiram, tá bom? Então vamos lá. O que são essas escalas termométricas? Elas são usadas para medir a temperatura, mas para isso a gente tem que ter alguma referência. No mundo atual, nós utilizamos três escalas termométricas, só que a mais conhecida, com certeza, é a escala Celsius, também chamada de centígrada, porque ela está dividida em 100 pedacinhos, tá? E no caso, quais seriam essas referências? A gente vai usar como referência o ponto de fusão da água, que na escala Celsius é 0 graus, e o ponto de ebulição, que na escala Celsius também está em Celsius 100 graus, tá bom? O zero absoluto seria basicamente menos 273,5, tá? Nessa escala. A segunda escala, que ela é utilizada mais pelos países de língua inglesa, especificamente Estados Unidos, Inglaterra, mas também tem alguns países como Belize que ainda utilizam, tá? E ela não vai utilizar 100 partes, ela vai utilizar 180 partes. Como assim? No caso da fusão da água, eles vão dizer que é o número 32 Fahrenheit, tá? E o ponto de ebulição para eles não é 100 graus, é o quê? 212 Fahrenheit. Se eu for pegar 212 menos 32, vai ter uma variação de 180 partes. E a terceira escala, a escala Kelvin, né? Que foi feita pelo Lord Kelvin, tá? Ele vai considerar a agitação térmica dos átomos como se não tivesse mais nenhum movimento. Seria o 0 Kelvin. Hoje a gente sabe que basicamente é impossível chegar nessa temperatura, tá? Mas professor, não estou entendendo isso aí não. Bom, tenha calma. Toda escala de medida necessita de dois pontos fixos. Quais são? O ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Aqui a gente está vendo uma escala. Nessa escala aí, você está vendo as três escalas que eu mencionei. A do meio é a escala Celsius. Se você perceber, vai de 0 a 100. São quantas partes? 100 partes. Na Fahrenheit, vai de 32 a 212. O que é isso? Onde eu digo 0 graus, em Fahrenheit, ele diz 32 Fahrenheit. Quando eu digo 100 graus, ele não vai dizer 100 graus, ele vai dizer o quê? 212 Fahrenheit. Em Kelvin, quando eu digo 0 graus, ele diz, não, é 273 Kelvin. E quando eu digo 100 graus Celsius, não, são 373 Kelvin. Se eu for fazer essa variação, na escala Celsius, vai de 0 a 100, então são quantas partes? 100 partes. Na de Fahrenheit, vai de 32 a 212. Qual é essa variação? 180. E na de Kelvin, vai de 273 até 373. Qual é essa variação? 100 partes. E aqui embaixo a gente vê o número mínimo, né? Em Fahrenheit vai dar 459 negativos, Celsius menos 273 e Kelvin vai dar zero, ok? Guarda essas informações aí. Para convertermos os valores de temperatura de uma escala para outra, precisamos utilizar equações. Quais são as equações? Primeiro, não se desespere, calma. Você vai pegar de 2 em 2. Celsius e Fahrenheit, como é que eu vou fazer? A temperatura de Celsius menos a primeira temperatura dele, que era zero. Então, TC, que é a temperatura de Celsius, menos zero é simplesmente temperatura em Celsius. Temperatura Fahrenheit menos a primeira temperatura dele, que é o quê?
o ponto de fusão, menos 32. E de onde é que apareceu esse 5 e esse 9? Pelo amor de Deus. Vamos voltar. Bom, quando eu faço aqui a temperatura de Celsius menos 0 é temperatura de Celsius. Sobre 100 menos 0, que é simplesmente 100. Quando eu vou fazer de Fahrenheit, temperatura de Fahrenheit menos 32. Por quê? Porque é a primeira temperatura padrão, que é a de fusão. Sobre 212 menos 32, que dá quanto? 180. Mas cadê esse 100? Cadê esse 180? Tá aqui, meu querido, preste atenção. Eu posso pegar o 100 e o 180 e dividir por um número. O número maior que divide os dois, o máximo divisor comum, quanto era? 20. Então, 100 dividido por 20 dá 5. E 180 dividido por 20 dá quanto? 9. Então, ficou simplesmente 5 e 9, ao invés de 100 e 180, porque fica mais fácil, dá para simplificar. Quando eu vou para a escala de Celsius e Kelvin, eu não precisei dividir, sabe por quê? Porque os dois estão divididos por 100 partes. Cadê? Tá aqui, ó. De 0 para 100 são 100 partes. 273 para 373 são 100 partes. Então, por isso, como é que ficou aqui a escala de transformação? Temperatura de Celsius, não precisa dividir Kelvin também, é igual a temperatura de Kelvin menos 273. E a última, eu quero transformar de Kelvin para Fahrenheit ou vice-versa, então eu vou pegar os dois pedaços que eu já tenho. Temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a quê? Temperatura em Kelvin menos 273. Aqui eu vou precisar botar o 5. Por quê? 5 é diferente de 9, né? Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos para os exercícios. Um pesquisador, ao realizar a leitura da temperatura de um determinado sistema, obteve o valor menos 450. Considerando as escalas usuais, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, podemos afirmar que o termômetro utilizado certamente não poderia estar graduado em qual ou quais escalas. Bom, então eu vou olhar. Deu menos 450. Se eu for olhar de novo aqui na minha escalinha, olha, o máximo de Kelvin é 0. Então não podia estar em Kelvin. O máximo do Celsius, menos 273. Não pode também estar em Celsius. Olha, mas em Fahrenheit dá menos 459. Então, quer dizer, essa escala só poderia estar em Fahrenheit. Qual seria a resposta? Não poderia estar graduado em quê? Nem na escala Celsius e nem Kelvin. Então, a resposta, a letra D. Ok. Segunda pergunta. Um jornalista em visita aos Estados Unidos passou pelo deserto de Mojave, onde estão realizados os pousos dos ondas espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor bem friozinho, ó, 45 Celsius. Que valor ele havia observado no painel? Então, a gente vai aqui partir desta formulazinha, né? Como é que eu vou fazer para saber essa temperatura? Eu vou te dar a dica. Qual é a temperatura que está em Celsius? 45, né? Eu quero descobrir que temperatura estava em Fahrenheit. Então, o que eu vou fazer? Eu já posso dividir esse 100 e esse 180 por 20, lembra? Então, vai ficar o quê? C sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Vou dar um tempinho para saber se você consegue fazer, tá bom?